Mais um dia aqui reunido no Papo da Volo e hoje com a presença de um amigo. Sim. Né? Bom, eu sou o Giovanni Servieri, líder da Nação Volo. Vou fazer a minha audiodescrição. 1,80 m, cabelo castanhos claros, estou vestindo uma camiseta branca, escrito Pedaços de Brasil que dá certo. Vamos falar um pouco disso também. Ao meu lado esquerdo, Andréia, minha esposa, minha parceira de vida. Oi, pessoal, estou aqui mais uma vez nesse Papo da Volo, trazendo o Roberto, nosso amigo, inspirador, mestre, tudo. Eu vou fazer também minha audiodescrição. Eu tenho 1,65 m, sou morena, cabelo no ombro, olhos castanhos e eu estou com uma blusa preta, mostrando que eu desejo a nova economia. É isso aí. E aí, Roberto? Bom, vou na autodescrição também. Vai, na autodescrição. Então, meus amigos, eu estou aqui 1,72 m, cabelo, o que resta do cabelo ainda tá mais branco do que preto, olhos castanhos, pele clara, um pouquinho acima do peso, final do ano costuma ser desse jeito, não é? E também estou com uma camiseta, nossas camisetas mandam mensagens, né? A minha é parecida com a sua, né, Giovanni? Que eu sou um pedaço de Brasil que dá certo. Tá? A minha está na primeira pessoa, eu sou um pedaço de Brasil que dá certo. Uma camiseta bonita, preta, escrito em verde, alaranjada aqui nos pontinhos que representa o mapa do Brasil, e tem um nominho aqui, Metanoia. E acho que eu vou pegar daí. E eu estava ontem olhando, Roberto, e filósofo do mundo dos negócios. Você sabia que está escrito isso? Não, mas não sei quem inventa essas coisas. Filósofo. Tem esse negócio. Mas eu mais ou menos entendo por quê. Não fui eu que me autodenominei. É verdade. Bom, Roberto é um educador, né? Sim. É um líder economista, né? E a gente conheceu o Roberto em 2020, 2003, 2004. Foi 2, eu acho que. Bom, por aí no programa... Início dos anos 2000. Que foi a partir do livro, né, André? Foi. Exatamente. Então, olha, uma referência, o livro saiu em 2002. Então por aí. foi por aí, final de 2002. E acho que foi daí que tudo começou, né, foi tudo aí que foi o início, né? Eu lembro que meu pai, a gente tinha uma empresa, né? Era Araquímica. A gente tinha uma empresa e eu estava muito inconformada como as coisas aconteciam. E eu lembro que ele veio e falou assim, olha, comprei um livro que você vai gostar. Leia o livro. Eu falei, peguei o livro. Aí eu falei, Metanoia? Bom, tem coisa boa. Vou ler. Só que nisso entrou uma fila de gente. Minha mãe pegou o livro, Giovanni pegou o livro e todo mundo acabava de ler o livro e falava assim, você vai adorar. Leia o livro que você vai adorar. Falei, bom, beleza, então me deem o livro, né? Aí eu comecei a ler, e quando eu comecei a ler, mexeu muito comigo o livro, porque era um livro que apoiava todas as ideias que eu sempre acreditei que podia ser feito dentro de uma empresa. Eu estava numa linha assim, eu não quero trabalhar com adulto, eu queria só trabalhar com criança, porque eu falei, criança é verdadeira. E eu falei, eu queria trabalhar, adulto, mas eu estava ali ajudando meu pai. Naquele momento, eu estava para ajudar meu pai, né, na empresa. E aí, quando eu li o livro, eu mandei um e-mail para você. E no e-mail, eu falei até para o meu pai, pai, eu mandei um e-mail para o escritor. Ele falou, o que você escreveu? Eu falei, Você corrigiu a ortografia? Ele ainda falou pra mim, cuidado com erro de português. Eu falei, pai, imagina. E ele chegou pra mim e falou assim, o que você vai falar? Eu falei, eu quero entender, porque o que está escrito no livro é o que eu acredito que pode ser feito dentro de uma empresa. Eu não acho que do jeito que a gente está fazendo é legal. Então, vamos falar com ele. Aí, em seguida, né, Roberto, você me respondeu. Eu falei, nossa, primeiro eu mandar para o escritor, e segundo o escritor me devolver.
Então, isso, quando devolveu, você falou, olha, Andréia, vamos conversar mais. E aí você veio, foi onde tudo começou, né? Acho que é legal, Roberto, você contar um pouquinho o que é a metanoia. Olha, sabe uma coisa interessante? Um dos nossos amigos, que é o Eduardo Baldi, né? Ele entrou na internet e falou, nossa, você já viu que tem de livro com o nome de metanoia? Muito. Mas só tinha o meu. Eu sou o pioneiro desse negócio. Não tinha. Era um nome assim estranho. Para o mundo dos negócios, muito estranho. Eu me lembro, eu não sei se essa história vocês conhecem, mas quando eu fui na editora, era meu terceiro livro, já tinha escrito A Empresa de Corpo, Mente e Alma e o Não Durma no Ponto. Isso. E quando saiu o Metanoia, naquele dia, eu tinha um encontro, não sei se vocês lembram de Dom Paulo Evaristo Arnes, claro. arcebispo de São Paulo, importante, mas ele já não era. Mas ele continuava pregando missas lá na Baixada do Glicério, debaixo do viaduto, nos moradores de rua. Ele não era mais, mas ele era, como se chama, depois que você não é, mas continua sendo, né, vitalício, sei lá, emérito, não sei. Bom, aí ele estava pregando a missa e eu fui para lá, a gente tinha um trabalho junto com os moradores de rua daquele local naquela época, os metanóicos tinham... E eu peguei no porta-mala o livro, tinha acabado de vir da editora. Tirei e falei, vou dar para o Dom Paulo, o primeiro livro, né? E aí eu fiz o autógrafo. E o livro foi muito polêmico na editora por conta do nome. A editora rachou. Metade era contra o nome, porque ninguém sabe o que é metanoia, não vai vender. E a outra metade dizia, não, vai vender porque ninguém sabe o que é metanoia. Foi esse o motivo que meu pai comprou o livro. Olha Exatamente. Só. Então rachou. E eu banquei, né? Na hora H, o veredito quem dá é o autor. Então, eu quero esse nome. Então, e eu queria justamente, olhando a segunda parte, os que ninguém sabe o que é, para eu poder explicar. Muito bom. Aí então aí assinei e tal, cheguei pro Dom Paulo e falei, tá aqui. Ele olhou o livro, pegou. Metanoia, isso significa conversão. Não, mas foi uma frustração, porque o primeiro cara que eu entrego o livro eu não pude explicar, ele já sabia. Ele já sabia o que era. Mas contando isso, porque é uma palavra que a religião já tem, traz. Faz parte daquele glossário, mas não faz do mundo dos negócios. Perfeito. Ou não fazia, né? Agora faz. Mas não fazia, era um nome muito estranho. Mas para quem nos assiste, nos escuta, é mudança de modelo mental, é mudança de mentalidade. E é a partir dessa mudança de modelo mental que você introduz na tua empresa uma nova cultura. Você precisa mudar pelo menos o olhar, muda o olhar em primeiro lugar para depois introduzir uma cultura. Né? Mas tudo começa nessa mudança de olhar, que é metanoia, é uma virada de chave mesmo. Né? E quando você diz, André, que já estava em você, é verdade mesmo, sempre teve em você. E às vezes é isso, às vezes não é que isso mudou o teu modelo mental, mas isso, de certa maneira, validou o teu modelo mental. É bom quando alguma coisa é legítima, porque tem coisa que a gente desconfia, isso é que eu estou certo, sou maluco, não tem uma coisa assim? Não passa? Pois é, será que eu estou no lugar errado, estou no mundo errado, né? Estou fora de... É um incômodo, né? É um incômodo dentro, né? E quando você tem uma coisa que fala ao seu íntimo, né, à sua essência, é muito bom, né? Porque você fala, não, isso aqui é possível. Uma curiosidade, quantos empresários e empresas já passaram pelo programa? Pois é, você sabe que eu preciso ter uma lista atrás, né? Eu vou colocando os nomes e algumas jornadas, bastante. Como a gente chama, que é o grupos anuais eu tenho que atualizar isso aí, né? Mas... centenas, né? Eu vou chutar uns 800, perto de 1.000 participantes, né? O que não significa número de empresas, porque tem mais, né? Mas é mais ou menos isso, eu acho. Porque o nosso também processo é muito artesanal. Super. Grupo pequeno. Eu passei por uma entrevista para participar. Uma entrevista, um pequeno grupo, a gente entrevista, a gente monta, tem uma artesania, vamos dizer assim, não é aquela coisa massificada, não. É um por vez, uma obra por vez. A gente chama de obras empresas, dá esse nome de obra. Né?
E acho que, falando ainda de história, né, da Volo, como tudo começou. Acho que começa lá em 2000, apesar da Volo, né, a Volo a gente começa a Volo em 2011 para 2012, mas todo esse processo inicia muito antes, tanto comigo como com o Giovanni. Em obras distintas. Em outras obras, né? Isso. Então, começa comigo, com a minha família na área química, e o Giovanni em 2003, e o Giovanni em 2004. Numa empresa de tecnologia. Numa empresa de tecnologia com outros sócios, né? E aí, falando de Volo, quando a gente vem para a Volo junto, a gente empreende a Volo em 2011, 2012... A gente, assim, tudo nasce com uma grande vontade, porque eu acabei vendendo a empresa onde estava, né? Minha família vendeu, e o Giovanni também vendeu. Quando nasce a Volo, é uma grande vontade, para mim, assim, empreender em qualquer negócio que pudesse ter a possibilidade de dar continuidade numa travessia que a gente começou lá atrás. E que lá você tinha outros pares, vocês tinham outros pares. E aí agora na Volo não, né? Não. Pois é, até quando iniciou tinha mais um sócio, mas a gente viu que não daria para continuar se não fosse eu e o Giovanni juntos nessa empreitada. Tinha que ser nós dois, porque é um processo, né, Roberto? É um processo de muita mudança, de muita evolução. E eu acho assim, o que vem dando certo é porque tem muito amor envolvido, né? Porque vai além simplesmente do negócio, né? Porque é um processo de evolução nossa, enquanto líderes, e a gente acaba levando a Volo junto, né? O seu editor, 50%, falou que dava certo. Quando eu e o André fomos ser sócio, 99% falou vai dar errado. É verdade. Era outra estatística. É verdade. E aí, quando Mas eles falavam que ia dar errado por causa do quê? Porque ele ia casar. Do casal. Por ser casados. Então, e era exatamente por isso que eu achava que ia dar certo. Então, o que acontece? Quando a gente faz, né, traz a Volo, empreende a Volo, começa esse nosso negócio, a gente veio altos e baixos, e aí em 2015, que eu e o Giovanni, a gente, apesar de ter montado junto a Volo, ele trabalhava ainda numa outra empresa, eu estava na Volo, acabei saindo e voltei em 2015, início de 2016, e aí, assim, com aquela inquietação novamente. Essa inquietação muito voltada assim, gente, nós precisamos trazer mais coisa para a Volo. Não dá para a gente ficar sem a parte teórica disso tudo. A gente precisa evoluir nesta formação. E aí foi por isso que em 2018, eu vi que você escreveu O Velho Menino. Isso. Aí a gente falei, Di, nem que seja para a gente ir ali levar, eu quero muito que os nossos filhos possam fazer o trabalho, né, com o pai ideia e tudo mais. Vamos voltar, vamos lá falar com o Roberto. Aí ele falou, tá bom, vamos voltar. Aí voltamos, né, Roberto? E trouxemos de novo a Metanoia para dentro da Volo com muita força, em 2019. Muito maior do que aquelas experiências anteriores. Muito mais intensa, muito mais... não é consistente do que as anteriores. As anteriores foi bom que foi um treino também. Foi treino. Porque você fez muita coisa lá na empresa. Fizemos. Da família, Tinha consultoria, tinha tudo na época lá atrás. O Giovanni teve um pouco mais de dificuldade por conta dos sócios que não... Um sócio só não foi. Todos os outros foram. Mas mesmo assim chega uma hora que... Mas era você, né? Que capitaneava o processo lá, era você. E André também era André lá, né? E aí, Roberto, conta um pouquinho. Eu acho que é legal você contar o que é essa cultura. O que é essa mudança de modelo mental e como que isso reflete nas obras. Eu vou pegar do macro para o micro, assim, no sentido de uma visão mais abrangente, depois para mais específica, porque quem nos assiste
se eu ficar na abrangente, fala, puxa, o que eu faço com isso? Mas quando você vai na específica, você fala, peraí, eu tenho muito a fazer com isso. Então, assim, de uma maneira mais abrangente, a gente chama de uma velha economia, um modelo de fazer negócios e de trabalho que tem uma voracidade muito grande, às vezes uma ganância muito grande, e que a variável mais importante é o lucro. Então, tudo pelo lucro. Esse é um modelo de velha economia clássico. E há quem veja nisso uma normalidade. Tá bom, é isso. A gente não gosta muito desse modelo. A gente prefere um outro modelo onde o humano está acima do econômico. A gente não despreza o econômico, mas o humano tem que estar na frente. Porque o que adianta uma empresa crescendo, lucrativa, com o corpo, a mente e a alma todas das pessoas dilaceradas, né? Então não fecha, não tem uma. Então assim, entre uma e outra tem uma palavrinha no meio chamada humanização. Então humanização sempre teve muito presente, está em todos os meus livros. Você que lembrar do Metanoia tem um personagem chamado Lucas, e o Lucas, na verdade, eu criei um personagem que era eu mesmo, visitando as empresas. E uma das cenas do livro que eu conto, e naquela época nós atuávamos muito ainda na região do Grande ABC, que era o maior polo industrial da América Latina, acho que já nem é mais isso, né? Mas isso do tempo da era industrial. Sim. Era, né? E eu ia muito para lá, e muita indústria, muita fábrica, e eu era apresentado para as máquinas. Eu não era apresentado para as... Eu achava aquilo tão constrangedor, ser apresentado, e o cara se orgulhava da máquina, e o cidadão que estava lá de macacão do lado não valia nada. Não sabia nem o nome dele. Nem sabia o nome da máquina. Sim, de onde veio, quanto custou, quantos dólares. Blá, blá. E eu falava, mas o cara que... Essa máquina não tem vida se esse cara não ligar e desligar ao menos, né? E operar e etc. Então, sempre foi uma linha assim, divisória entre essa velha economia e a nova. Para nós, para mim, era essa humanização. Para mim, a humanização sempre esteve na frente. Se não for para as pessoas, por elas e com elas e para elas... O que nós estamos fazendo aqui? Pois é. Né? Então, assim como você entra na Volo fora do expediente, vocês não tem muito fora do expediente, não né? tem fora do expediente. Não, e vou te falar que nesse mês não tem fora do expediente mesmo. Eu não sei se vocês servem de exemplo, mas entra numa fábrica assim, entra assim, tudo parado, desligado, não tem vida. Aí as pessoas chegam para trabalhar, aquilo começa a ter vida. Exatamente. Então é meio óbvio até o que a gente fala, mas é interessante. As máquinas prevalecem. Na era industrial foi assim. Na era informacional continuou sendo assim, o que muda é a mecânica dar lugar à tecnologia, não é? A eletrônica, melhor dizendo, porque a tecnologia sempre esteve presente o tempo todo. E a gente acha que pode ser diferente. E como nós acreditamos que pode ser diferente, a gente pratica uma nova economia. Então, isso é de uma maneira mais abrangente. Agora, isso parte, aí para quem nos assiste, nos escuta, isso parte... o líder é uma figura-chave nessa história. O líder é uma figura-chave. E depois parte de cada ser humano que habita aquela comunidade de trabalho. Olha só, eu não falei organização, eu falei comunidade de trabalho. Organização é muito uma linguagem da velha economia. Agora, comunidade de trabalho, que é o que tem que ser, deveria ser o tempo todo, já é uma linguagem da nossa economia ao natural, ou nova economia, depois a gente fala mais disso, né? Então, o líder é uma figura fundamental nessa história toda. A partir da mudança do olhar desse líder, tudo começa a mudar. Então, quando ele começa a substituir uma leitura das pessoas de que elas são preguiçosas, de que elas não são inteligentes e que elas trabalham só por interesse, quando ele começa a perceber que isso não é verdade, e começa a perceber que as pessoas são competentes por natureza, que as pessoas querem dar o melhor de si e que as pessoas fazem isso pela vontade de fazer, ele muda completamente a relação. Uma relação que era mais de controle, de coerção, né? Ele passa a uma posição mais de educador, que a gente chama de liderança educadora. Na cultura metanóica, líder que é líder é educador. A gente até diz, ou é educador ou não é líder. Mas na velha economia, não. Líder que é líder é feitor. Mandou fazer... É uma caixinha do organograma, é a função. E também a maneira de atuar é comando e controle. Exatamente. É o clássico. Então, essa mudança a partir do líder. Agora, o que é bonito nisso tudo é ver o quanto as pessoas
vão se transformando em seres humanos. Porque ninguém nasceu ser humano, viu? A gente tem que se transformar, esse é o dado. A gente nasceu aí, tá? E tem um punhado mas ser humano é um projeto. E, e quando a empresa te ajuda nesse projeto, é uma maravilha. Pois é. As famílias deveriam ajudar nesse projeto, as escolas deveriam ajudar nesse projeto, mas, olha, as nossas empresas metanoicas têm ajudado mais nesse projeto do que famílias e escolas. Né? Exceto escolas que também que tenham esse estão, olhar. que são metanoicas. Mas até queria pular muito a sequência, mas no novo livro vocês fazem parte do Pedaço de Brasil que dão certo, como uma empresa de aprendizado. Como sala de aula. Como uma empresa que é uma escola. Exatamente. É isso aí. Então, assim, não sei se está muito resumido, se também está compreensível, mas estou tentando não entrar muito nos detalhes, porque aí é toda uma cultura que tem... eu acho que é legal, né? Que assim, aí a gente volta para um programa onde essa cultura ela é instalada por meio de ferramentas, tem toda uma metodologia, tem estratégia, tudo que ajuda a gente a conduzir esse processo, né? O que é uma cultura? Porque eu acho que é difícil para as pessoas entenderem e falar assim, cultura, tem a cultura, não sei o quê, mas o que é uma cultura, né? Outro dia você deu não sei se você ou o Alê que deram para a gente assim, cultura é quando a gente compartilha conhecimentos, quando a gente compartilha coisas que podem fazer a gente evoluir, né? E é o nosso jeito de ser de forma compartilhada, onde todos possam crescer, todos possam se transformar, né? Mas uma coisa que você falou, Roberto, que eu acho que faz muito sentido, pegando um pouco do que a Tata disse, que é assim, tem método, tem material para você usar, mas se o líder, e aí consequentemente os líderes, de fato não viverem com coerência aquilo que eles estão falando, né? Tem que ter uma conexão mesmo, tem que ter um significado para mudar. Se o líder não mudar, não tem como dar certo. E deixa eu dizer uma coisa fundamental para quem também nos assiste. E eu acho que... acredito de verdade, que o grande diferencial das empresas que estão ficando muito parecidas por conta da tecnologia, todo mundo agora né, as redes, enfim, tudo isso que a tecnologia está proporcionando hoje, elas estão ficando muito parecidas. E a grande diferença da Volo no mercado, como da Metanoia agora como empresa, a empresa que eu sou fundador, no mercado, o instituto que nós estamos junto no mercado, para a gente falar disso também, é uma palavrinha chamada coerência. Para mim é o grande diferencial competitivo, é ser coerente, é a gente ser aquilo que a gente fala que é e praticar todos os dias. Resvala de vez em quando, erra, corrige rápido e volta para o eixo. É ser coerente. Você sempre fala disso, né? O que você está fazendo quando ninguém está olhando, né? Né? É aquela coisa assim, que quando ninguém está vendo, você é como. Né? Exatamente. Então não adianta aquela empresa que a embalagem... Ela é toda bonitona, por dentro não é verdadeiro. Exato. E hoje não tem mais segredos. Não tem. Entendeu? Porque vaza. Pois é. Eu me incomodo, vocês sabem disso, e eu estou agora batendo forte na questão da gestão humanizada de Araque. Sim. Então tem um monte aí pregando a humanizada, gestão humanizada, capitalismo consciente, nada contra quem nos assiste, porque eu sou amigo desses caras. Mas assim, peraí, você faz 3 perguntas, eles não passam no teste. Entendeu? Não é de verdade. É isso. Então, porque falta coerência. É isso. Entendeu? Agora, dá trabalho, né, Roberto? Mas é o trabalho, né? É o trabalho. Porque me perguntam assim, mas Giovanni, em quanto tempo? Eu falei, não tem medição de tempo. Já é a pergunta errada. Já é a pergunta errada. Quando pergunta quanto tempo, quanto custa. E que resultado você teve? Exato. Essas suas perguntas clássicas, todas erradas. E assim, a gente está convidando as pessoas para ir lá ver. Né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui é isso, porque né? Claro que existem medidas, indicadores, claro, a empresa tem, mas não é isso, né? É uma escolha. Eu acho que tem a ver mais com uma escolha, com uma decisão e um compromisso. Né? Falar um pouco de amor, acho que é um pouco disso, né? Que é um pouco do que a gente vive lá. E Giovanni, e mais do que compromisso, como é que você... Compromisso com o negócio,
ou o trabalho é um compromisso com a vida. Eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes esquece, que os negócios, a vida não está contida nos negócios, os negócios estão contidos na vida. Exato. A vida é um projeto maior. Exato. E quando a gente assume isso, os nossos negócios mudam de dimensão. É isso É mesmo. isso que a gente precisa compreender. Acho que o que faz a gente é a convicção, né? Do que, assim, primeiro falar de propósito, né? O propósito nosso, enquanto líderes, movimenta e faz com que a gente traga esse propósito para a Volo e a Volo faça o seu papel, né? Então, eu acho que essa cultura humanizada, Roberto, que você fala, realmente a gente começa a sentir no dia a dia o quanto ele é bonito, o quanto ele é transformador e o quanto a gente evolui. É demais. Eu vejo, assim, tem coisas que a gente aprende, falou, né? Quanto tempo? Não tem tempo porque a beleza está nesse processo. Exatamente. Está isso aí, nessa né? caminhada, né? E o duro é que, às vezes, quando a gente está com um problema, você reconhecer que isso faz parte da caminhada. Isso. A gente tem que olhar as situações que são difíceis, os desafios que se apresentam, falando como eu posso me tornar melhor nisso, a cada dia. E acho que esse processo, eu e Giovanni, a gente vem melhorando enquanto casal, enquanto líderes, enquanto pessoas, tudo, enquanto pais, né? A gente tenta evoluir o tempo todo a gente evoluindo em função desse processo que a gente está, que essa cultura traz para nós. André, deixa eu emendar uma coisa que você falou. Você falou dos propósitos dos líderes, de vocês, que gera o propósito da empresa, mas o que é bacana que se diga aqui também é o quanto vocês abrem o caminho para que cada pessoa que trabalha na Volo conecte o seu propósito com o propósito da Volo. Primeiro que tenha um propósito. Isso. Porque essas pessoas estão muito despropositadas. Então. As empresas estão. Sim. Aquelas da velha economia não tem propósito, tem objetivo de lucro. Tá bom, não é propósito. Nós sabemos disso, é objetivo de lucro. Propósito é outra coisa. E as pessoas também estão despropositadas. Né? Por isso que a gente percebe aí um transe instalado, que é exatamente a ausência de um propósito. E vocês também oferecem isso. Então, são pessoas que podem descobrir os seus propósitos, conectar com o da empresa, que está conectado com os propósitos de vocês, e isso é uma comunidade de trabalho. É isso. Isso é que é uma comunidade. E tudo isso forma uma cultura. Lógico. Quer dizer, o ponto-chave da cultura, da nossa cultura metanóica, começa no propósito, né? Depois tem aquilo tudo que você falou, tem as metodologias, tem a estratégia, Exato. mas tudo começa no propósito. E acho que um outro ponto que é legal ressaltar é a respeito desta comunidade, né? Que a gente acaba inserido dentro de uma comunidade que tem essa cultura e o quanto reforça isso, o quanto ajuda a gente também nesse processo dessa travessia toda da Volo. Então, E a relação entre esses líderes e empresas, né? Nossa, Você sabe demais. que na velha economia tem uma frase clássica, né? Amigos, amigos, negócios à parte. O Giovanni me apresentou como amigo. E é como eu vejo. Para mim, assim, amigos, amigos e negócios fazem parte. Exato. É isso. Não tem essa separação. Acho que isso é um traço da cultura metanóica. A nossa cultura é que não tem. A amizade, negócios, isso tudo é um projeto só, né? Tô usando uma É camisa, muito bom. usando uma camisa aqui hoje, né? E aí falar um pouquinho do... Eu dei uma antecipada aí, mas agora... Não, mas é isso mesmo. Aqui é assim, né? Pedaço de Brasil que dão certo. A gente esteve reunido, né? Eu lembro, abril? Abril? O ano passado? 3 de não, abril. eu sei que parece... Eu também sempre erro, eu falo que é o ano Foi passado. 3 de abril desse ano. 3 de abril desse ano. Eu não sei quando é que vai passar aqui, mas 2023. 3 de abril de Pra- 2023. pra- Isso. E, né? Não, porque quantas pessoas e tal. Nós O fizemos estouro que foi aquilo de coisa boa. Verdade. Não tinha... Ou seja, o quanto as pessoas, de certa forma, procuram, Isso. né, alguma coisa e não conseguem. Então, eu acho que tem aí bastante ser humano querendo ser humano. Tem. Né? Conta um pouquinho desse evento, desse movimento nosso, do livro. Conta Do um pouquinho do Instituto. Instituto. Deixa eu só fazer uma ponte, então, de onde nós estávamos para o livro, né? E a gente conversava um pouquinho antes de iniciar,
que é muito curioso quando a gente fala em pedaços de Brasil que dão certo, um pedaço de Brasil que dá certo, porque a gente olha assim as empresas, a gente chama de obras, né? E a gente também chama de nações, né? Metanações. Isso dá uma maneira de entender. E a gente chama o líder, né? Quer dizer, um líder metanóico deve ser um líder estadista. Né? E é muito interessante isso, porque nós conversávamos, né, André? Você falava assim, quanto tempo um presidente, um governante, que tempo ele ocupa? Porque assim, o que seria um estadista? Um estadista seria aquele que a grande preocupação dele deveria ser cuidar da população. Tá certo? Bom, para o bem-estar e bem viver dela, precisa de infraestrutura, vamos preparar, precisa de escolas, vamos preparar, precisa de saúde, vamos preparar. Mas tudo tem que partir da população, porque o que acontece com os governantes, de modo geral, é que eles se metem nos meios, esquecem os fins. E daí a pouquinho é o viaduto que não ficou pronto, é a ponte que não foi construída, mas as pessoas, né? As pessoas. E aí você falava, não, 30%. Pô, 30%. Tinha que ser 100%. E a gente... Essa maneira de pensar a gente leva para as empresas, de pensar nas pessoas, de dentro e de fora. Então, os clientes, os fornecedores, os colaboradores, tudo isso forma uma comunidade. Perfeito. E aí, o que é um líder estadista? É um cara que se responsabiliza por essa comunidade e trabalha no sentido de fazer com que essa comunidade evolua. Né? E todos evoluam, não é aquela coisa da velha economia que, para eu crescer, eu diminuo o fornecedor, eu diminuo o colaborador, eu diminuo o parceiro. É na arena de guerra. Arena de guerra. Não. Todos evoluem. Então, essa é a nossa filosofia. Bom, aí um pedaço de Brasil que dão certo, que é esse livro, legal. Ele foi lançado nesse dia 3 de abril que você lembrou, Giovanni, junto com o Instituto Economia ao Natural. Porque a metanoia, ela trabalha muito com as empresas, é uma coisa mais elitizada no sentido como eu falei que era muito artesanal, então são grupos pequenos. A gente queria uma coisa mais capilarizada, mais aberta e que permite espaços para pessoas físicas, não só jurídicas. Porque sempre pergunta, não tem nada para mim? Não, então, peraí. E o Instituto, ele pode trabalhar de uma outra maneira, com projetos. Ele funciona por projeto. Tem um programa para jovens, chamado o Sopa Ideia, que nasceu na Metanoia, hoje ele está no Instituto. O Instituto tem feito trabalhos com jovens, tem um trabalho com presidiárias na penitenciária, contando lá na penitenciária a feminina do Tremembé, e a gente quer abrir, tem um projeto de peregrinação que liga espiritualidade, arte. Ele é diverso, porque o propósito do Instituto é benignar vidas. Perfeito. Vidas são vidas. Perfeito. Então é benignar vidas, é isso que nós fazemos no Instituto. Esse livro, Os Direitos Autorais, eu concedi todo ele para o Instituto Economia ao Natural. Já esgotou aquela tiragem que a gente lançou no dia 3 de abril, já está na reimpressão. E eu conto aí a história de 20 obras, empresas, a gente chama de obras, que vivem a economia ao natural, né? Que vive essa economia das gentes, que vive essa economia de dentro, que é essa chama interna dentro de cada um. Então, eu conto 20 histórias dessa aí no livro. Então, é isso que você me perguntou do livro? É isso. A Volo está aí. A Volo é uma das histórias que eu gosto muito, porque entra lá com uma empresa de aprendizado. Então, o que é uma empresa que cuida do humano, de verdade? E vocês cuidam de várias formas, né? Tem vários projetos envolvidos nisso. Então é isso. Eu fui provocado por aqui. Eu tenho presenteado pessoas que faz sentido presentear também, né? Porque isso aqui é importante pra gente isso, né? E aí nessas conversas, mas é legal, eu percebo, porque hoje essa comunidade, clientes, parceiros já percebem esse nosso jeito Volo de ser, né? E aí eu tenho que falar assim, você quer saber como é que é? Tem mais história aqui, dá uma lida desse livro, né? Porque tem e acho que essa é uma outra provocação para a gente falar assim, mas isso, como é que é? Não é isso dar resultado,
Mas a empresa não fica sensível? A empresa não fica muito facinha, né? O que você acha disso, Roberto? Essa é uma questão que sempre é colocada, se ela não fica uma empresa sensível. Não, primeiro ela fica uma empresa humana. Em sendo humana, inclui sentimentos. Porque se você tirar sentimentos, ela nunca vai se humanizar. Perfeito. Agora, você precisa calibrar. E aí, assim, onde é que está a sensibilidade? A sensibilidade está nas carências. Olha, vamos trocar por desejos. Se a gente troca por desejos, o nhenhenhen da empresa sensível se transforma numa empresa humana poderosa, onde as pessoas estão dispostas a oferecer os seus talentos, coisa que elas não fazem na outra, na velha economia, porque elas só fazem se você remunerar por Eles isso. fazem os talentos fora, né? Eu participo de um projeto. É verdade. Eu não, mas gente, vive aqui dentro. Não, eu Isso. participo de um projeto, quer dizer, o melhor põe para fora. O melhor não fica na empresa, né? Aqui fica na empresa. Mas é isso, a empresa se humaniza, inclui sentimentos. Se eles resvalam para a carência, vamos canalizá-los para o desejo. E nós temos meios para isso porque temos propósito. Então, olha, coloca você não vai conectar a sua carência ao propósito da empresa, conecta o seu desejo com o propósito da empresa. Então, aí você corrige, porque sim, esse risco desse efeito colateral existe. Mas aí é que você tem que compreender o que é que você está fazendo para trocar uma coisa pela outra. Perfeito. Pessoas têm carências, mas pessoas têm desejos. Então, onde é que você bota o foco, a atenção? O que é que você vai querer que a pessoa coloque para fora? Suas carências? Não, seus desejos. Né? Isso que aparece. Isso aí. E os desejos sempre diminuem o tamanho das carências, né? Porque a carência é a ausência de desejo. Pois é. A hora que o desejo começa a se elevar, a carência começa a diminuir. Some a carência. Né? Não, mas é isso. Eu acho que dentro de tudo que a gente está conversando, a gente tem também, né, tem um outro livro que a gente fala dos 7 mercados, tem uma travessia que a Volo está fazendo, a gente fala disso no próximo... Que mercado você acha que a gente está? A Volo. Que mercado você acha que Eu está penso que vocês, e por quê? assim, mas sim, vamos lá. Eu penso que vocês já passaram do quarto, que já é o primeiro mercado de prosperidade. Eu acho que vocês já foram para o quinto. Eu estou vendo vocês entre o quinto e o sexto mercado. Muito Eu legal, acho porque que a tá- gente conversou com a Joana, né, com a Joana Doim, que está num outro episódio, e nós tínhamos essa percepção. E por quê? E bate com a Joana? Bate, claro. Bate. Estamos afinados. Nossa mestra também. E por que do quinto para o sexto? Porque eu acho que eu vejo vocês muito... Quando nós começamos aquele projeto Brasil ao Natural, que é o embrião do Instituto, Perfeito. eu me lembro que vocês trabalharam muito a questão da arte. Quando nós trabalhamos com a arte, a música, aquelas estampilhas de Elifas Andreato, eu vi que vocês mergulharam naquilo lá, né? E aquilo, eu dizia já naquela época, que a arte abre janelas, né, para que outras coisas comecem a entrar na nossa mente, né, e que a gente comece a ocupar a boa parte do cérebro que a gente porta, porque ele tem uma parte que, se deixar, ele leva para a velha economia, que é o réptil, né? Exato. O cérebro réptil, ele está lá, Tá a lá. gente tem que apaziguá-lo. Mas uma maneira, a mesma coisa de carência e desejo, né? A maneira de apaziguá-lo é trabalhar a outra parte do cérebro, e as outras áreas, né? E essas outras áreas estão voltadas à arte, à espiritualidade. Nós temos a área da espiritualidade. Então a gente vai para esse caminho. Quando a gente começa a trabalhar com a arte, a gente vai abrindo os sótãos, né? Vai abrindo portas que estão lá fechadas. E aí a gente começa a fazer uma ponte também para a espiritualidade que nos leva para o sexto mercado. É isso. Então isso é um caminho humano. E aí, assim, no sentido do divino. Perfeito. É A isso. gente vai caminhando nesse sentido. Eu acho que fazendo um link com outro episódio que vem, né, que é da travessia, aí explicando, nós contamos um pouquinho no outro episódio a respeito de toda a travessia, dos mercados, da travessia. Vocês falaram disso no outro. É Falamos. porque nós estamos falando aqui, eu estou sentindo que talvez que quem não assistir aquele não entende o nosso papo aqui. Não, mas então, tem lá, né? tem lá, Tá. tem um outro Ou se não tiver, episódio. assista o outro, exato, avisa lá. volta ali. Volta lá. E também tem o livro, né, dos 7 mercados que 7 nós estamos mercados falando. capitais. Isso, 7 mercados capitais que a gente fala também no outro episódio. Mas é legal entender como que evolui, né? Como começou, como está hoje, como que a gente pode evoluir ainda e o quanto que essa cultura pode trazer
essa direção para a gente, né? Então, eu acho que contando um pouquinho já do próximo episódio. Mas você falou, né, do medo, né? Porque o medo, ele tá presente. Você tem que acolher ele, cuidar dele, tem que ter mais coragem ou mais desejo, né? E por muito... Eu lembro quando você trouxe o projeto das estampilhas. Do Brasil ao natural, né? Foi muito bom, porque naquele momento que a gente estava ali meio pós-pandemia, aquela coisa meio confusa, a gente pôde se aproximar ainda mais dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, e a partir disso ter uma conversa diferente com eles, né? E aí acho que começou esse processo de expansão e de não sei se é concretizar, né? Mas é dar um passo mais forte com relação a implementar, consolidar a implementação de uma cultura, que é o que a gente acredita e quer viver, né? Porque pra gente cultura dá resultado, sabe? Cultura dá resultado, né? Se você tiver a coerência de viver ela dá resultado. Qual que é o livro que mais vendeu o seu? Então, quando nós começamos falando do Metanoia, naquela época, André, que você conheceu o livro, vocês conheceram, ele foi muito vendido. Foi muito vendido, assim. O teu pai, quando compra o livro, ele, vê se eu estou enganado, ele compra no aeroporto de Congonhas. Exatamente. Então não estou enganado. Porque assim, o La Selva, na época, nem existe mais. Mas vendia Metanoia. E eu vendia muito no aeroporto, porque os caras queriam... Sim, porque era executivos. E é um livro que você, às vezes, ia vários compraram o livro. Eu falava, onde você... Compraram em Congonhas. Vendia muito lá no La Selva. Ele vendeu muito o livro. Se você pegar na história... O livro mais vendido é o Metanoia. Agora, assim, o meu best-seller, assim, que vende hoje de uma maneira impressionante, é O Velho Menino. O Velho Menino. Não bate Metanoia porque ele é caçulinha, né? Ele tem menos tempo. Sim. Mas ele vende, vai passar, porque ele vende um volume impressionante. Nós vamos voltar aqui para falar só do Velho Menino e do chamamento. Ah, que legal. Você sabia que a gente está na geração... Foi o Ângelo, a Andréia e eu, o Rafa, né? Eu ia falar do Rafa, eu lembrei, o Rafael. O Rafa tá lá com a gente. E é bonito isso, né? Bonito. Porque, então, a Metanoia já está virando linhagem, né? Já está assim de pai para filho, né? Então, é gostoso isso. Bom, é a terceira geração. Bom. É bom, porque assim eu começo aquela analogia que a gente faz com a árvore, recente, né, que a gente fez com a árvore, eu noto isso, vai ficando frondosa a árvore volo, né? Porque vocês são as raízes, a semente e as raízes. Aí começa a ver o Rafael, assim, né? Não é assim? Dá uma impressão de uma árvore gerando muito bonita, frutos. gerando frutos. Os nossos colaboradores, né? Os filhos de nossos colaboradores trabalhando com a gente. Não é lindo isso? Isso é muito legal. Muito legal. Porque eles querem levar e indicar as pessoas para trabalhar com a gente, né? Porque eu acho que é isso, é o fruto, né? É a semente boa. E mais uma vez é a cultura, né? É a cultura. Que essa cultura, ela atrai o melhor do humano. É isso que é importante que se diga, atrai o melhor do humano. Então é uma cultura bonita de ser vivida. Roberto, queria agradecer. Já estamos acabando? Estamos acabando já. Não, passou mais que você pode imaginar. Não estou nem olhando. Não gosto de olhar para não gosto de olhar para o relógio. Eu queria agradecer por ser nosso mestre, inspirador, por ser essa pessoa especial. Agradeço a Deus por pôr você na nossa vida, por trazer você para a gente e poder aprender com você, com toda a turma, né? Com todo o pessoal da Metanoia, com a Fabi, da Economia Natural, com tudo, porque você pode ter certeza que faz da gente um ser humano melhor. E a gente poder replicar isso através da nossa obra. André, é recíproco, esse sentimento, essa admiração também é recíproca. E obrigado, viu, Giovanni? Obrigado por estar aqui. Obrigado, Andréa. Obrigado pelo que vocês fazem. E assim, obrigado, gratidão por nós caminharmos juntos. É isso. De braços dados. É isso. Obrigado, Roberto. Fica ligado, gente, aí. Logo, logo tem o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.